Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula de execução penal. Eu sou o professor Marcelo Martins e hoje eu vou tratar sobre os princípios da execução penal. A execução da pena, eu tenho insistido bastante nos mais variados foros em que tenho falado sobre esse tema, desde as salas de aula até as plataformas online, onde nós estamos cada vez mais presentes nessa nova rotina que todos estamos vivendo, nas palestras e sobretudo agora aqui nesse canal. É importante perceber, e eu gosto muito desse tema, que a execução penal é, antes de qualquer coisa, um serviço público de execução penal. É preciso compreender que a execução da pena ela está submetida, do ponto de vista principiológico, aos mesmos princípios que a administração pública está submetida. De fato, quando nós estamos falando de uma penitenciária, quando nós estamos falando de uma cadeia pública, nós estamos falando de um estabelecimento que faz parte do corpo administrativo do Estado, ligado normalmente a um departamento ou secretaria de administração penitenciária, órgão do governo do Estado, ou ainda a um estabelecimento regido pelas normas do Poder Público Federal e aí ligado diretamente ao Ministério da Justiça ou a uma Secretaria Nacional de Execução Penal ou de Administração Penitenciária. Mas, de qualquer maneira, é preciso compreender que cada estabelecimento prisional está vinculado à estrutura administrativa do Estado, razão pela qual os princípios do artigo 37 da Constituição Federal estão ali, evidentemente, a ser considerados não apenas como forma ilustrativa de uma carta de intenções, mas de fato como ferramentas para balizar ou não se esse serviço está sendo prestado do ponto de vista da sua constitucionalidade, né? O artigo 37 da Constituição Federal preconiza que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também os seguintes, e aí efetivamente ela vai tratar de outros princípios igualmente importantes, mas esses 5 princípios que estão no caput do artigo 37 me parecem ser um ótimo ponto de partida para discutir, por exemplo, o princípio da legalidade na execução penal. Todas as vezes que nós vemos uma disposição na Lei das Execuções Penais que não é observado na prática, nós não estamos vendo apenas uma irregularidade, nós estamos vendo uma inconstitucionalidade porque, de fato, não é possível pensar em um serviço público que não se balize pela lei. E aí, efetivamente, quando pensamos a administração penitenciária como serviço de execução penal, que não se pauta na forma estrita pelos ditames da Lei 7.210 de 1984, a LEP, os ditames do Código de Processo Penal, os ditames do Código Penal e todos os princípios derivados da doutrina, e aqui me focando especificamente naqueles positivados na forma da lei, nós temos que o princípio da legalidade é, na verdade, uma marca de constitucionalidade da execução da pena. É preciso considerar que todas as vezes que uma disposição da LEP não é cumprida à risca, nós estamos diante de verdadeira inconstitucionalidade. Eu precisei fazer uma construção teórica invocando aqui princípios inerentes à administração pública, mas eu poderia simplesmente me pautar no próprio princípio fundante do Estado democrático de direito. E efetivamente, quando nós estamos falando de princípio da legalidade, não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, tem se consolidado no seguinte entendimento: hoje, a execução penal ela se encontra em estado de coisas inconstitucional. E aí é importante perceber que esse estado de coisas inconstitucional não é, de fato, a pura e simples declaração da inconstitucionalidade da lei das execuções penais. A gente não pode fazer essa confusão. Quando eu falo que há um estado de coisas inconstitucional na execução da pena, o que eu estou a dizer, de fato, é que as múltiplas ilegalidades ferem a Constituição, ilegalidades essas que se caracterizam justamente por práticas administrativas que ofendem a lei e assim ofendem a Constituição, já que a legalidade é princípio constitucional basilar da execução da pena. Mas vamos por partes. Eu ainda gostaria de falar do princípio da impessoalidade, e evidentemente que isso significa que todas as pessoas deveriam ser tratadas com os mesmos critérios quando submetidos à execução da pena.
Critérios esses que devem atender a um mínimo ético, daí que a questão da moralidade também vem à baila. Né? E, no entanto, não é isso que nós observamos. Né? Nós vemos recentemente casos bastante pitorescos em que, para algumas pessoas, foi negado o direito à prisão domiciliar em razão de uma pandemia de um vírus mortal, mas, por outro lado, para outras pessoas foi concedida a prisão domiciliar ainda quando se encontravam foragidas. Daí, evidentemente, que a marca da pessoalidade também está a ofender gravemente a execução penal, com exemplos bastante ruidosos em todos os noticiários do país. Está aí para quem quiser ver. Razão pela qual hoje a crise da execução penal não é uma crise de legalidade somente, mas uma crise administrativa muito profunda, em que efetivamente não se trata de falta de legislação ou de legislação incompatível, mas de ruptura administrativa com a lei, porque de fato nós não estamos a observar que a execução penal ela é serviço público e deve atender exatamente a todos os critérios de serviço público, exatamente como seria com uma licitação, exatamente como seria com qualquer serviço de natureza educacional, escolar ou por qualquer outra razão, um serviço de natureza pública direto ou indiretamente prestado. Né? E aí, efetivamente, falarmos em publicidade, por exemplo, na execução da pena, é algo muito doloroso, porque nós estamos falando de números de um sistema carcerário que não para de crescer, mas que nunca são atualizados a tempo nos órgãos oficiais da execução da pena. O CNJ publica estatísticas sempre com atraso e, efetivamente, hoje, muitas das informações que temos sobre a execução da pena se dá pelo trabalho de entidades privadas, como Caritas, ligadas à Igreja Católica, ou outros organismos não governamentais, o que efetivamente é uma vergonha se nós estamos a tratar da execução penal como serviço público. É importante considerar ainda que nós estamos a dizer que a execução penal ela precisa ter também um caráter de eficiência. E é impossível deixar de discutir o fato de que, do ponto de vista da eficiência, a execução penal é talvez um dos serviços públicos mais ineficientes do nosso país. Se o objetivo da execução penal, com base no artigo 1º da LEP, é de fato dar cumprimento à sentença e orientar a reintegração harmônica do apenado à sociedade, nós precisamos considerar que, primeiro, ninguém é condenado em sentença a ser privado de relações sexuais heterossexuais. Por exemplo, se nós estamos a pensar que na execução penal a visita íntima é tida como um privilégio, não é algo que é um direito concedido de plano. A segregação familiar obrigatória, quando os meios de comunicação são absolutamente restritos, quer porque as telecomunicações são proibidas para os presos, né, ou pelo menos assim, na forma da lei, são proibidas, quer porque não existe nenhum tipo de programa de acesso das famílias aos detentos que estão cada vez mais depositados em estabelecimentos de execução penal distantes de suas famílias, gerando muitos ônus para essas famílias que muitas vezes pertencem à camada mais pobre da população. Efetivamente, quando a gente pensa em eficiência, eu estou a dizer de uma execução penal cujo propósito ressocializatório deveria, então, primar como critério de qualidade por uma baixa taxa de reincidência. E, no entanto, o que nós temos é que hoje cerca de 70% das pessoas, uma vez submetidas ao tratamento e ao serviço público de execução da pena, voltam a delinquir, o que nos dá uma taxa de eficiência de 30%. Se nós pensássemos num serviço público de educação que alfabetizasse apenas 3 de cada 10 alunos, apenas 30 de cada 100 alunos, nós diríamos que esse serviço educacional não segue uma boa metodologia e que nós precisamos de uma nova política pública de educação. Mas se nós abandonássemos a perspectiva do serviço público e formos para uma lógica privada, imagine você, um cidadão ou uma cidadã, que adquire um veículo que deveria fazer 10 km por litro. Você adquire um carro que deveria consumir 10 km de gasolina a cada litro, como algo que vem ali como uma carta do fabricante. Né? Ponto ótimo, ideal, esse veículo deveria fazer 10 km por litro. Agora você imagine que esse veículo começa não a fazer 10 km por litro, mas 3 km por litro. E eu acho que você pensaria nesse momento em levar o seu veículo a um mecânico para uma revisão. E durante a revisão, imaginem vocês que o mecânico dissesse para você: olha, eu não sei como resolver esse problema,
Eu tenho duas sugestões para você. Ou você troca de veículo, ou você instala um tanque de combustível extra. E você, o que faria? Você trocaria esse sistema prisional por um outro, ou você construiria mais presídios? Essas são as considerações iniciais que eu tenho a respeito dos princípios da execução penal, apresentados aqui sob uma ótica do serviço público. Deixo vocês com essas provocações e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.